Saudações a todos. Espero que estejam desfrutando de um excelente dia. Hoje, quarta-feira, 2 de abril de 2025, marcamos o início de um novo mês e trago notícias significativas para compartilhar com vocês. A data do julgamento dos embargos de declaração da ADI 2111 foi oficialmente agendada, um desdobramento que ganhou destaque após o pedido do ministro Dias Toffoli. Como muitos de vocês se recordarão, o julgamento inicial estava programado para ocorrer no plenário virtual. Contudo, para nossa surpresa e espanto, o ministro Dias Toffoli solicitou um destaque, resultando no cancelamento do julgamento virtual e na sua transferência para o plenário presencial. Desde então, aguardamos ansiosamente a definição da data de julgamento. A responsabilidade por incluir o caso na pauta recai sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, que prontamente atendeu a essa demanda. Além disso, gostaria de abordar um assunto de extrema relevância que emergiu durante minha análise de um documento: o voto do ministro Alexandre de Moraes em uma reclamação constitucional. Em um processo onde a reclamação constitucional foi julgada improcedente, um agravo foi interposto como recurso contra essa decisão. A pauta para o julgamento desse agravo foi definida para o plenário virtual, um ambiente comum para tais julgamentos. No entanto, o voto do ministro Alexandre de Moraes diverge do relator, pois ele se posiciona favoravelmente à reclamação. Suas decisões têm consistentemente favorecido as reclamações, e os argumentos apresentados nesse caso específico são de grande importância. Após uma análise detalhada do voto, compartilharei com vocês os motivos pelos quais acredito que a esperança na revisão da vida toda ainda persiste. Para garantir que vocês compreendam todos os detalhes, convido-os a acompanhar este vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, permitam-me apresentar-me. Meu nome é Josilene, sou advogada previdenciária e representante do canal EJS Notícias. Sejam todos calorosamente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aproveito este momento para convidá-los a se inscreverem, caso ainda não o tenham feito, e a ativarem as notificações, para que sejam informados sobre novos conteúdos que publicarmos. Primeiramente, gostaria de destacar o julgamento dos embargos de declaração da ADI 2111, agendado para o dia 10 de abril de 2025. Este julgamento ocorrerá na próxima semana, em uma quinta-feira, e suscita a questão: o que podemos esperar desse encontro? Como já mencionado, o julgamento inicial no plenário virtual foi interrompido pelo pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, resultando na transferência para o plenário presencial. Nesse novo ambiente, os votos serão retomados do zero e os ministros se envolverão em debates e discussões sobre as propostas e pedidos apresentados nos embargos de declaração. Além disso, um ponto crucial que capturou minha atenção esta semana foi a pauta de julgamento de uma reclamação constitucional no STF, no plenário virtual, que teve início na última sexta-feira e se estenderá até a próxima sexta. O julgamento é conduzido por 2 turmas, cada uma composta por 5 ministros. No julgamento virtual, o ministro Luiz Fux apresentou seu voto, negando provimento ao recurso, e o ministro Zanin acompanhou o relator. Como mencionei anteriormente, o ministro Zanin alterou seu entendimento, o que, na realidade, representou um retrocesso. Anteriormente, ele defendia que as reclamações deveriam ser julgadas procedentes para anular as decisões dos tribunais que haviam levantado e julgado os processos, determinando o sobrestamento dos mesmos. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e apresentou seu próprio voto, cujos pontos principais destacarei, explicando por que acredito que a revisão da vida toda ainda oferece esperança para aqueles que já ingressaram com ações nos embargos de declaração da revisão da vida toda, no tema 1102, que serão julgados no dia 10 de abril. Uma das questões centrais abordadas nos embargos de declaração é a modulação dos efeitos da tese firmada, ou seja, a partir de quando essa decisão deve produzir efeitos. A regra geral, como tenho explicado em vídeos anteriores, é que os efeitos de uma decisão que altera uma tese devem ser aplicados a partir da data da decisão. No entanto, no caso da ADI 2111, que extinguiu a revisão da vida toda, os efeitos dessa extinção deveriam ser aplicados a partir do julgamento das ADIs, sem retroagir para alcançar os casos anteriores, nos quais as pessoas já haviam ingressado com ações e obtido decisões favoráveis com base no tema 1102.
É precisamente esse ponto que o ministro Alexandre de Moraes esclarece em seu voto, um documento de grande relevância para a compreensão da situação atual. O voto do ministro Alexandre de Moraes aborda a questão da superveniência do julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111, relatadas pelo ministro Nunes Marques, e sua influência na retomada automática do processamento das ações judiciais que foram paralisadas pela Ordem Nacional de Sobrestamento. Para aqueles que não acompanharam os vídeos anteriores, as reclamações constitucionais que estamos apresentando se devem à persistência da ordem de sobrestamento dos processos em nível nacional, relacionada à revisão da vida toda. Essa ordem determina que os processos devem permanecer suspensos até o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda, no tema 1102. No entanto, alguns tribunais e juízes estão levantando os processos e julgando-os improcedentes, descumprindo a ordem do STF. Essa violação da ordem do STF justifica a apresentação de reclamações constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes argumenta que a controvérsia sobre a concessão de efeitos prospectivos à decisão do STF no recurso extraordinário que trata da revisão da vida toda ainda está pendente de julgamento nos embargos de declaração. A pendência dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos ao acórdão da ADI 2111, relatada pelo ministro Nunes Marques, evidencia a possibilidade de adequações relevantes no acórdão embargado, especialmente no que diz respeito à concessão de efeitos prospectivos. Essa possibilidade reforça a necessidade de observância da ordem nacional de sobrestamento vigente em prol da segurança jurídica. Portanto, a reclamação constitucional deve ser julgada procedente, uma vez que as questões relacionadas à modulação dos efeitos da decisão ainda estão pendentes de julgamento. Em outras palavras, a decisão do STF sobre a revisão da vida toda deve produzir efeitos a partir da data do julgamento, sem retroagir para alcançar os casos anteriores, nos quais as pessoas já haviam ingressado com ações e obtido decisões favoráveis. Para que essa interpretação seja alterada, é necessário que a maioria absoluta dos ministros, ou seja, 8 ministros, votem a favor da retroatividade da decisão. No entanto, como ainda não houve um julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos pelo INSS na revisão da vida toda, nenhuma decisão posterior que tenha modificado ou revogado a Ordem Nacional de Suspensão, a determinação de suspensão permanece em vigor. O ministro Alexandre de Moraes reitera que a controvérsia sobre a concessão de efeitos prospectivos à decisão do STF no recurso extraordinário ainda está pendente de julgamento nos embargos de declaração. Considerando que seu voto nos embargos de declaração da revisão da vida toda defende a modulação dos efeitos da tese firmada, a questão de a partir de quando os pagamentos devem ser efetuados permanece em aberto. Percebe-se, portanto, que o julgamento dos embargos de declaração da ADI 2111, agendado para o dia 10 de abril, e o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda, que ainda será pautado, devem abordar essa questão da modulação dos efeitos. Em suma, a decisão do STF sobre a revisão da vida toda deve produzir efeitos a partir da data do julgamento, sem retroagir para alcançar os casos anteriores. Essa interpretação, que se baseia no princípio da irretroatividade da lei, oferece esperança para aqueles que já ingressaram com ações. Apesar de o julgamento de mérito das ADIs abranger a controvérsia da tese de repercussão geral, o fato é que os embargos de declaração opostos à ADI 2111, que será julgada no dia 10 de abril, ainda estão pendentes de julgamento. Esses embargos de declaração têm como objetivo, entre outras teses, o pedido de reconhecimento da superação de precedente de seus efeitos prospectivos naturais, ou seja, a aplicação da tese a partir da data do julgamento, sem retroatividade. Diante disso, a reclamação constitucional deve ser julgada procedente e os tribunais e juízes não devem levantar os processos, uma vez que essas questões ainda estão pendentes de julgamento. Acreditamos que o direito daqueles que já ingressaram com ações será garantido e que os efeitos das decisões serão aplicados a partir da data do julgamento, sem retroagir. Em outras palavras, os casos já julgados com base nos temas repetitivos mencionados, ou seja, a revisão da vida toda, e os casos em andamento não devem ser afetados. O princípio da irretroatividade da lei
consagrado na Constituição e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, garante que a nova lei tem eficácia imediata, produzindo efeitos apenas para o futuro, e não para o passado ou para os casos pendentes. Essa informação é crucial e irrefutável, e comprova que a esperança na revisão da vida toda ainda existe. Como sempre, minhas informações se baseiam em fatos, e não em especulações. O ministro Alexandre de Moraes foi categórico em seu voto, e a questão da modulação dos efeitos deve ser amplamente debatida no plenário presencial, no dia 10 de abril, e também no julgamento da revisão da vida toda. A regra constitucional é clara. A nova lei ou o novo entendimento jurisprudencial não retroagem para prejudicar os direitos adquiridos. No entanto, o julgamento das ADIs 2110 e 2111 alterou o entendimento jurisprudencial, e a revisão da vida toda não é mais aplicável para novos casos, uma vez que se entende que a norma tem cogência e não permite a escolha da regra mais vantajosa. Apesar disso, o princípio da segurança jurídica garante que a nova lei não retroaja para prejudicar os direitos adquiridos. Portanto, a questão da modulação dos efeitos deve ser amplamente discutida no plenário presencial, no dia 10 de abril, e também no julgamento da revisão da vida toda. Agradeço a todos pela atenção e peço que compartilhem este vídeo, deixem seus likes e ajudem a divulgar essas informações importantes. Com base nas informações apresentadas, é provável que o direito daqueles que já ingressaram com ações seja garantido. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo.